falhou muito aqui, né? Então, a gente preparou algumas perguntas, algumas são que o pessoal da Liga tinham dúvidas, né? E outras também que a gente recolheu aqui no Instagram ao decorrer desses dias que a gente estava fazendo a propaganda sobre a live. A primeira pergunta é uma pergunta, acho que de grande importância para a gente. As primeiras, na verdade, que a gente tentou fazer uma coisa bem gradual. A primeira é a seguinte: a acadêmica que você era já imaginava onde iria chegar hoje? Ou imaginava a profissional que iria se tornar em relacionado a compromisso, a responsabilidade, a dedicação, a tudo isso, sabe? Essa pergunta foi legal. Cara, não, porque eu fui uma aluna muito ruim na faculdade até o quarto ano. Não sei se vocês já viram isso, eu comentando no meu Instagram. Eu tinha muita dificuldade, assim, em entrar no molde da faculdade, assim, tipo... Minha faculdade é bem tradicional, tem aula de 8 a 18, mas para você conseguir as coisas legais, assim, você tinha que puxar saco de professor, sabe? Para você fazer as oportunidades. Eu não tinha muito esse estilo. Então, realmente, eu fiquei bem perdida. Achei que eu não gostava muito de medicina até o quarto ano, porque eu peguei DP no começo da faculdade, eu peguei DP no quarto ano de faculdade, e eu peguei DP de ginecologia, sabe? Tipo, eram coisas assim. Eu peguei DP de anato, de sêmio. Então, eu só realmente acordei para medicina e percebi que era uma coisa que eu gostava no quarto ano. Foi uma coisa... Enquanto você não... Eu tava indo para a faculdade perdida, né? Então, se você tem certeza que tá gostando daquilo, é mais difícil de você se dedicar, né? E depois do quarto ano, eu fui, ao mesmo tempo que eu tava, assim, bem desestimulada com a faculdade, eu acabei numa loucura, assim, numa conversa de bar. Um amigo me falou assim, cara, tem um estágio no Sírio-Libanês que você devia se inscrever. Eles escolhem 5 pessoas no Brasil todo e é na sua cidade mesmo, você faz nas suas férias. Aí fiquei com isso na cabeça, será que é difícil? Era um processo que demorava muito, era o ano todo. E dali eu fui escolhida. Ao mesmo tempo, no final do ano, eu tava super triste porque eu ia atrasar a faculdade 6 meses, porque você não pode pegar DP do quarto ano pro internato na minha faculdade. Você não pode levar, né? Então eu tava super triste, porque eu falei, gente, eu vou ficar 6 meses fazendo ginecologia, o que é isso? Tipo, só isso. Eu tava super triste. E aí eu descobri que eu tinha passado nesse estágio no Cira. Era um estágio de clínica médica. Aí fui, assim, né? Falei, que loucura, vou. Ali foi um divisor de águas, assim, na minha carreira. Porque eu cheguei lá e falei, não, você não precisa... Você não precisa ficar puxando saco de professor, fazendo coisa assim. Você tem que conhecer as pessoas certas, ter as oportunidades. E lá dentro eu conheci medicina intensiva. Aqui na minha faculdade a gente não roda na UTI. Não, quase não vê, realmente. Quase não vê, né? E eu, assim, o que acontecia comigo até no ciclo clínico, né? O ciclo básico eu gostava, porque tinha muita festa, né? Era aquela zoeira, eu me perdi um pouco. No ciclo clínico, eu não conseguia me encaixar, entendeu? Tipo assim, eu gostava de psiquiatria, mas não gostava muito. Eu gostava de pediatria, mas não gostava muito. Eu não me via fazendo, sei lá, dermato, endócrino. Chegou uma época que eu gostava de ortopedia. Eu ficava, pô, eu gosto de ortópio, mas que coisa estranha para fazer ortopedia, sabe? Eu não conseguia ver nenhuma especialidade que eu me encaixasse. Então, isso me fazia me sentir muito perdida. Porque eu falava, cara, eu passo por todas as especialidades e eu não consigo me ver em nada. E aí eu nunca tinha rodado em anestésio. Quando a gente rodava em cirurgia, eram os ambulatórios de cirurgia. Então, assim, eu ia, gostava, mas não era, tipo, amava, sabe? Aquela coisa, né? Eu gostava, mas não amava. Então, aí quando eu fui pro Sírio, o que acontecia?
eram 5 alunos só do Brasil todo, então todo mundo tinha passado por um processo, porque não pagava, né? Depois até alguém no meu Instagram me contou que hoje em dia paga para entrar. Na minha época não, você ia, fazia o processo e chegava lá com 4 desconhecidos. Era super competitivo lá dentro. E você via o paciente do começo ao final. Então você ficava no PA, né? Via o paciente entrar, você via o médico Sendo assistente. admitida, né? Então Legal. você via o médico assistente, se internasse, o paciente fizesse alguma cirurgia ou fosse para UTI, você acompanhava todo o sistema até a alta. E nisso na época eu pensava em fazer cardio, porque eu pensava assim que era a matéria que eu mais gostava. Então tinha um dia da semana que você falava qual especialidade você iria fazer, porque você ficaria com o seu especialista. O meu especialista era o professor Roberto Calil. Só que a gente não ficava com ele, né, diretamente, ficava com a equipe. Ele dava só uma passada assim para conhecer, porque imagina, muito ocupado, né? E aí o pessoal da cardio e nesse contexto, eu já tô falando outra coisa, né, gente? Olha que viagem. Mas, assim, nesse contexto, eu fui conhecendo ali os pacientes da UTI, eu fui vendo outras coisas que a gente não aprende na faculdade de medicina. Isso é muito importante. Ninguém me ensinou e a gente não aprende, que networking. Networking é completamente diferente de você ser um puxa-saco. Networking é completamente diferente de você ser aquele mala que fica pedindo e-mail, contato de todos os chefes quando você vai num congresso, que é aquela pessoa que chega, ou espalha a rodinha, porque é o interno sem noção. Isso é completamente diferente de networking, só que a gente não sabe disso. Não sabe que roupa tem que vestir. Eu aprendi tudo isso nesse estágio. Era que roupa eu tinha que vestir, o horário que tem que chegar, você ter hora para entrar e não ter hora para sair. Então, assim, isso me fez abrir um mundo de possibilidades, porque eu vi uma medicina que eu não conhecia. O hospital da minha faculdade é um hospital gigantesco, um hospital do SUS. Na época atendia 64 municípios, não sei hoje em dia, mas deve ser mais ainda. E aí eu cheguei lá e falei, cara, tem uma possibilidade, tem um mundo de possibilidades muito maior do que eu estava imaginando. E cara, só depende de mim. Eu tenho que conhecer as pessoas certas, me esforçar e vai dar certo. Não tem nada a ver com o sem pressa, né? Pois tipo assim, eu pensava que eu tinha que... porque eu fui mal na prova de histologia da faculdade, porque eu fui mal de GO, porque o professor falou para mim que eu só chegava atrasada, que eu não estava interessada, que isso fossem características minhas. E não são. Exatamente. Eu estava muito desestimulada com o meio. Então, assim, a coisa mais importante que aconteceu comigo, que foi esse divisor de águas desse estágio, foi eu perceber que não era o selo que me colocaram que me definia. Era o que eu quisesse fazer. Então, eu saí de uma menina que tinha repetido, né, no 4º ano, para uma menina que foi a melhor estagiária no Sírio-Libanês. Eu fui a única que saiu de lá com pesquisa para o INCOR, né? Que aí é outro passo da minha carreira que mudou a minha vida, que eu fui para a UTI do INCOR, conheci a professora Ludmila Rajar, fiquei com ela até formar. Mas assim, voltando, respondendo a sua pergunta, não, eu jamais imaginei quando eu estava na graduação que eu iria ser a médica que eu sou hoje e principalmente a estudante que eu sou hoje. Eu jamais imaginaria que eu teria foco, que eu saberia estudar, que eu conseguiria gerenciar meu tempo e que isso não seria bastante. A única coisa que mudou para mim foi que eu passei a fazer coisas que eu gosto. E eu não preciso de um determinante externo, sabe? Eu preciso de um determinante interno, que é saber onde eu quero chegar. E quando eu era aluna, eu não sabia isso. Para mim, eu ia para a faculdade sem saber, sabe? Tô indo, não sei se eu tô gostando de aprender isso. Então, acho que são coisas que a gente não aprende na faculdade de medicina e que se o aluno não percebe isso por si próprio,
ele pode formar acreditando que ele está ali fadado a talvez ser um médico mais ou menos, né? Exatamente. Mas Não, e assim, essa pergunta a gente achou, nós achamos que deveria realmente ser a primeira, porque acontece muito. A gente passa por isso, nós acadêmicos, do terceiro ano, porque a maioria do pessoal da Liga é do terceiro ano. Mas assim, eu convivo muito com internos de medicina, né, do hospital daqui que a gente se estagia. E assim, por vários momentos eu já vi muitos frustrados, entendeu? Porque assim, não tinham feito um bom curso, já estavam no internato, já estavam para concluir o curso e não sabia se ia ser um bom profissional. Então, assim, frustrações que foram refletidas de um curso que teve, né? E assim, isso acontece muito com a gente também. Então, por exemplo, o ciclo básico, eu acho que é a parte que a gente mais acaba negligenciando, de fato, porque são matérias assim, muito chatas, muito conteúdo, assim, um conteúdo que a gente tá cansado de ver, sabe? Histologia, bioquímica, anatomia na nossa faculdade é muito pesada, então, assim, os professores, eles pegam muito no pé. Então, assim, era um peso muito grande e que a gente nunca levou isso de forma muito confortável e tal. E, assim, a gente vê que é uma realidade realmente dos acadêmicos em geral, que não é minha, sua, ou que é de outras pessoas, mas, assim, de fato, a maioria. E a gente achou essa pergunta muito importante, porque não, claro que o que a gente faz hoje, a gente vai colher amanhã, depois. Mas não necessariamente a gente ter negligenciado X anos, X meses, isso vai dizer quem nós somos, né, futuramente. Mas isso eu vou E te a falar uma outra coisa. coisa. Não fez diferença nenhuma para mim. Hoje, eu fiz depois de EO de novo, né? Passei, óbvio. Sim, Não fez diferença nenhuma na minha vida. na sua vida. O que fez diferença na minha vida e que eu tenho que correr atrás hoje e sempre, que isso aí vou deixar pra galera. Eu tive a minha roommate que falava isso pra mim na época, mas que eu não dava esse valor. Que você, para ser um bom médico, você tem que saber fisiologia, você tem que saber farmaco. Cara, isso é Não, fundamental. o meu professor fala a mesma coisa. Você repetiu exatamente a frase que ele me disse. Assim, ele falou: olha, você não tem que saber nada. Você tem que saber fisiologia, farmacologia e um pouco de anatomia. Muita anatomia, na Pouco verdade, de porque anatomia, ele exatamente. é professor de anatomia. Então, ele vai um pouco. E é vascular também, né? Não, Mas ele farmácia também fala você tem que exatamente isso. saber um pouco, você tem que saber um pouco de pato, mas assim, físio e farmaco, eu tenho aqui na minha casa o Guyton e eu olho às vezes. Tipo assim, até hoje. São as matérias mais importantes da faculdade de medicina. Verdade. Eu queria ter estudado muito mais do que eu estudei, porque eu tenho que estudar até hoje e assim. O cara que a gente vê dando show no beira-leito é o cara que sabe físio e farmaco e elevando um pouco o nível, que é o cara que sabe metodologia científica. E a gente tem isso na faculdade e não dá valor, né? Eu, pelo menos, achava um saco essa aula de iniciação científica, É mas, verdade. pois isso daí faz muita diferença. Mas vamos lá, vou botar a segunda pergunta. A outra pergunta, você fez até deu um spoiler, né, na primeira, mas a gente quer saber se durante a sua faculdade, assim, o curso, ou no último período, ou no 11º, você estagiou em algum UTI. Você respondeu a primeira pergunta, que é estágio de férias, que você fez no Sírio, mas assim, durante a sua faculdade mesmo, em algum dos finais do período do internato, você chegou a estagiar em algum hospital? Fez prova? Como é que funcionou, assim? Seu contato Sim, no final do curso com a UTI. isso que eu vou te falar, que é também aonde eu comecei a perceber que você tinha que fazer um pouco mais do que os outros. Depois desse Sim. quarto ano, né, dessas minhas férias, entre o quarto e o quinto ano que eu passei no Sírio-Libanês, eu nunca mais tive férias. Eu só fui ter férias quando eu formei. Eu passei todas as minhas férias dentro da UTI do INCOR, no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Todas. Até formar. Inclusive, a minha formatura do sexto ano foi no sábado. Na segunda-feira, eu estava dentro do INCOR. Então, assim, Poxa. eu realmente... É aquela coisa assim, meio clichê, sabe? A galera tá na piscina e você tá dentro da UTI. Sim. Isso vai te trazer um retorno. Para mim, foi
tudo que eu sou hoje eu devo a essa sementinha que eu comecei a plantar 8 anos atrás. Então, corram atrás de ter um mentor, sim, de ter um cara que vai te abrir as portas. Verdade. Sejam ratos de hospital. Se você já sabe mais ou menos a especialidade que você quer, cola no pessoal que está nessa especialidade. Porque isso vai fazer você abrir muitas portas e já chegar na especialidade tendo visto alguma coisa. Para É mim, fez toda verdade. a diferença. Eu não fazia prova para ir para o INCOR nem nada, porque eu comecei a fazer pesquisa, iniciação científica lá. A professora era minha coordenadora, né, da iniciação. Então, eu só mandava para ela, olha, eu vou entrar de férias. Ela falava, te espero aqui dia 1 de dezembro. Eu chegava lá. Tem um pessoal aí falando nos comentários, né? Sem férias forever, Tibla me sabe o que é isso. E realmente, a gente da Liga, a gente sabe mesmo, justamente pelo que eu falei, o nosso tutor orientador, o doutor Hernan, ele, assim, é muito rígido, sabe? Então, eu acho que, eu sempre falo pro pessoal da Liga que acho que a gente ganha muito tendo uma pessoa assim, sabe? Que cobra da gente desde o começo, que impõe essa responsabilidade de plantão em férias, de plantão em carnaval. Esse ano, no carnaval, a gente nunca tinha pego plantão de carnaval, porque a gente começou em outubro, eles começaram em outubro do ano passado, começou um pouco antes. E aí, quando chegou no carnaval, a galera fez, e aí, ela vai ter plantão, não vai no carnaval, como é? Aí eu falei, ó, vou falar como é não. E aí eu falei com ele, ele falou, que carnaval, filha? É plantão, não tem essa. É plantão carnaval, Semana Santa, Natal. Então, assim, é muito bom. Por mais que seja cansativo, acaba que a época de prova a gente também tem, tudo. A gente ter essa responsabilidade muito cedo, acho que é muito bom. Acho que vai ajudar muito a gente futuramente a encarar, né, de outra forma, né, assim, essas proibições que a gente vai ter, né? Essas E eu vou falar restrições. uma coisa também sobre liga. Quando eu voltei, né, do Sírio, eu fiquei com a minha cabeça uma explosão, né, de possibilidades. E aí eu fui presidente da Liga de Clínica Cirúrgica. Imagine, assim, pensa que loucura. Eu saí de um quarto ano, na pior, É verdade, eu não imagino. para ser presidente da liga, De que o liga. chefe dessa liga é um cirurgião cardíaco, o cara é foda, incrível, foi um grande mentor também na minha carreira. Eu fazia todas as cirurgias com esse cara, auxiliando, ele me mostrava SEC, via dentro da cirurgia, era PS, era na parte, né, do anestesista. Então, assim, a importância da liga está no que você vai aprender, nas pessoas que você vai conhecer, nos contatos que É você vai ter. verdade. Não pensem que a liga faz diferença no seu currículo, gente. Isso é muito pequeno, não faz. Exatamente. O A que gente sabe nem as horas que a importa, gente tem. pois é, o que importa é o que você faz dentro da liga. E você, como presidente, eu tinha isso de ter a responsabilidade na liga. Você vai aprendendo a desenvolver isso, né? Liderança, comunicação, fazer É escala, verdade. conversar com os chefes. Então, assim, isso da liga é muito legal. Ajuda muito. A próxima pergunta é como foi entrar no mercado de trabalho logo após a formação? Que barreiras você enfrentou? Se faria algo diferente? Acho que essa pergunta serve muito para o pessoal que está tendo que se formar agora, né, nessa Desculpa que pandemia. eu perdi aqui o foco. Quem que é esse cara, Mucinhol? Ele sabe, professor Ciapi na web. É esse mesmo. Esse cara da Ele é da liga. Liga, ele faz parte da Liga. É o Ah, Múcio. Ele caramba! é da nossa equipe. Que loucura! Como que é a pergunta? Desculpa. Do mercado Coincidência. de trabalho. Não tem problema. Foi mais relacionado assim, como foi você se formar e já entrar no mercado de trabalho? Quais as barreiras que você Foi bem enfrentou? tranquilo para mim, porque a minha faculdade, ela tem... a gente pega muita mão, né? A gente atende no PS, quando a gente está lá, a gente dá plantão de 24 horas, porque tem um hospital escola. Então, a gente é treinado para trabalhar. Quando eu formei, eu voltei para São Paulo, isso foi em 2015. O mercado de trabalho estava muito cheio, mas tinha alguns hospitais que meio eram fechados. Então, ficava todo mundo de certas faculdades, né? Nesses lugares. Que eram geralmente as faculdades que os chefes sabiam que as pessoas eram preparadas para atender. Então, foi bem tranquilo. Eu, em pouquíssimas semanas, não vou nem falar meses, eu já estava trabalhando
Muito. Então foi bem tranquila a minha inserção no mercado de trabalho. Acho que faz diferença você ter tido uma boa formação no internato. Isso vai muito mais do que você saber conteúdo. Isso vai de você colocar as caras mesmo para Uhum. fazer as atividades do internato direitinho, o que tem que fazer. Verdade. A próxima pergunta aqui é bem boa também. Se você tinha dúvidas entre intensivismo e outra especialidade. Eu vi que você falou que pensou em cardio, né? É, Mas, assim, como foi para diferenciar isso, dizer, não, é intensivismo que eu vou mesmo? eu pensava, eu tinha muito essa coisa, né? Então eu pensava em fazer cardio para fazer hemodinâmica. Eu sempre tive uma coisa de querer especialidades que eu colocasse mais à mão. Então eu pensava de fazer cardio para fazer hemodinâmica. Fiquei muito tempo no INCOR pensando nisso. Depois, por conta desse professor meu da faculdade, eu fiquei apaixonada em cirurgia cardiovascular. Pensei muito em fazer. Fui desestimulada a fazer por N motivos. Na época, acabei não fazendo. E comecei a amar cada vez mais UTI e me ver dentro da UTI com uma coisa muito dinâmica. Eu pensava muito, era muito sofrido assim para mim pensar em fazer a residência de clínica médica para fazer cardio. Eu tive uma clínica médica maravilhosa na faculdade. Nossa, só que era uma enfermaria gigante que a gente ficava com muitos pacientes. Os Uhum. ambulatórios de clínica, para mim, eram muito desgastantes. Ambulatório de reumato, ambulatório de endócrino. Eu achava aquilo não tinha nada a ver. Então, assim, para eu chegar na hemodinâmica, eu teria que passar por todos os ambulatórios de Sim, cardiologia. Então, assim, isso começou a ficar, para mim, meio. Não era isso que eu queria, vou ver o que eu vou fazer. E nisso, a medicina intensiva começou a crescer mais, né? E acho que quando eu estava uns 6 meses, assim, de formada, trabalhando, eu falei, não, é isso mesmo que eu vou fazer. entendi. Legal, doutora. Então, o que te fez escolher mesmo medicina intensiva foi essa convivência que você tinha, né? Essa afinidade que você acabou tendo, dando os plantões na UTI. Claro. A residência, a sua residência, me fala qual é a sua residência, assim, o local. Na verdade, você me falou, mas fala para o pessoal que deu entrada, se ela é acesso direto também ou se tem algum pré-requisito. Se você fez Tá. algum pré-requisito, como que funciona? Pronto, eu faço no Hospital da Cidade, em Salvador, Bahia. A minha residência é pré-requisito e entrada por acesso direto. Tem os dois meios. Eu sou acesso direto, eu estou no 3º ano de medicina intensiva. O ano passado foi o último ano que o acesso direto era 3 anos. A partir desse ano, a minha residência já igualou, né? Que é pelos pré-requisitos do MEC e da AMIB, dessa mudança de medicina intensiva passar a ser 4 anos acesso direto para todos. Então, esse ano mesmo, o pessoal do acesso direto já vai fazer 4 anos. E o pessoal pré-requisito, que faz clínica, cirurgia antes, anestésio, eles ainda são 2 anos, mas isso vai mudar o ano que Uhum. vem para igualar todo mundo para 4. Tá. Alguém aqui está me Qual perguntando, foi. Marcela, você faz PM? Isso, eu faço PM da AMIB. O que é PMI, doutora? Que eu não É realmente não sei. programa, programa de especialização em medicina intensiva da Ah, AMIB. tá. Eu não tinha entendido a sigla. Antes disso, não tinha acesso direto, né? Então, o único meio de Era você só. fazer acesso direto era pelo PM da AMIB, que é o que eu faço. Então, Ah, esse tá. já tem alguns hospitais fazendo a residência MEC acesso direto. Até o ano passado, você só conseguia acesso direto pelo PM, que é o que eu faço. Ah, tá. E qual foi o seu critério para escolher a sua residência, assim, em um determinado local? Eu estava morando aqui em Salvador, estava trabalhando, estava morando aqui há 1 ano e meio, mais ou menos. E a minha residência é a melhor residência de Salvador, então eu resolvi que eu queria fazer lá. É a melhor residência de medicina intensiva norte e nordeste, na verdade. Muito Então, legal. eu estava aqui, eu gosto muito, eu sou paulistana, quase não dá para perceber, né, com esse sotaque. Mas eu gostava muito, gosto muito de morar aqui em Salvador, gosto desse clima praia mais quente.
E aí Uhum. acabei ficando aqui e escolhi minha residência por esse critério mesmo. Legal, vou dar uma olhada na residência. Vai que, né? Pois é. Vai que. Como foi o seu primeiro dia como residente de medicina intensiva? E você acha que o R1 de intensivismo precisa chegar com alguma bagagem assim de conhecimento prévio? Tá. Essa pergunta é legal, sabia? Porque como eu entrei, ó, eu gostei. Eu não lembro como foi meu primeiro dia, na verdade. Não teve nada muito traumatizante, assim. Os meus colegas tiveram algumas coisas traumatizantes. Eu não tive muito, porque eu já conhecia o hospital, conhecia a galera que Uhum. fazia, então não trauma. Mas eu e meu grupo, nós entramos 4 meninos. Eu e 3 meninos. 2, eu e um outro amigo, já tínhamos mais tempo de formados e já tínhamos vivência dentro da UTI. Os outros 2 eram recém-formados. Um tem 6 Sim, meses de formado e o outro recém-formado. Quando a gente chegou, tinha muita diferença da gente para eles, né? Porque eu já passava acesso central, sabia o básico da UTI, entubar, as drogas. Então, assim, aquele básico, sedação, conta de droga, aquela medicina intensiva básica, para mim já era ok, para o meu amigo também. Para eles estavam aprendendo a técnica básica, aprendendo o que era sim. ketamina. Então, no começo fazia muita diferença. Hoje que nós 4 estamos no último ano, não tem mais tanta essa diferença. Então, assim, nivelou. Um tem um assunto mais aprofundado do que o outro, pode ser. Eles talvez precisaram dedicar mais tempo do que eu e do que meu outro colega no começo da residência para poder Sim, nivelar. Mas hoje nós vamos formar aqui, ó, todo mundo igual, né? nivelado. Então, assim, você pode Foi assim, muito bom. entrar na residência sem saber nada ou sabendo. O que vai fazer diferença é o tempo que você vai destinar para o estudo dentro da residência. Então, acho que não foi Uhum. muito problema, não. Claro, para mim foi muito bom eu já saber algumas coisas, Mais porque eu tranquilo, ficava né? mais tranquila, eu podia estudar mais coisas que eu queria, eu podia me dedicar a outros projetos, porque eu não tinha que aprender tanto o básico. Eu queria Uhum. aprofundar muito. Então, acho que não tem muita diferença, não. Em algum momento, assim, na sua residência ou em algum R+, um grupo de R+, seu, você viu algum assim, instinto de concorrência, algum clima de concorrência, na verdade? Ah, isso na sua residência. Claro que existem, assim, concorrências boas, né? Que um acaba que estuda mais e o outro também vai estudar mais, porque o outro estuda mais. Mas, assim, existe aquele clima de querer prejudicar ou de roubar procedimento, Não, não. enfim, desse tipo, assim? Esse tipo de concorrência, né, de competição, não tem, de prejudicar, porque a gente é muito brother. Eu já até fiz uma postagem sobre isso no meu feed, que é o necessário para você conseguir passar bem na residência com sanidade mental e ser amigo dos seus colegas, pelo menos dos seus R iguais. Então a gente é uma família, eu e eles 3. Mas tem muita competição, a medicina é competitiva mesmo, um querendo Verdade. passar na frente do outro, sim. Eu acho que uma certa competição é até saudável, porque você não se mantém ali. Eu não confio muito. Às vezes chega algum grupo de internos que eu falo, vamos fazer um quiz aqui para ver quem que vai entrar comigo no procedimento. Aí um fala, não, eu já fiz 2, dá para ele. Eu já desconfio um pouco desse interno, falar, não tá querendo muito. Porque para mim é sangue no olho. Você É tendo que verdade. aí que eu te falo, você prejudicar alguém para passar na frente, isso aí já é um problema de caráter. Não tem a É ver verdade. com competição dentro da carreira. Então, acho que tem que ter uma competitividade, sim, mas Tem que ser saudável, né? saudável, claro. Sem prejudicar o outro, é verdade. É. Como é que funciona a rotina assim, da sua residência? E, como você já falou, né? Mencionou que ela dura 3 anos, mas como é que funciona assim, a rotina da sua residência atualmente, sabe? No terceiro ano.
vocês têm encontros, né? Porque eu já acompanhei 2 grupos de residência, que a minha irmã fazia residência, ela formou agora em anestésio, mas no Rio. Então, eu tive a oportunidade de ir para lá ficar com ela e eu acompanhei a residência dela um dia e a residência de outra amiga dela de neurocirurgia. Então, assim, por sorte, o dia que eu acompanhei foram os encontros científicos das duas. Então, teve um encontro científico, discutiram casos, tanto na neurocirurgia quanto na anestesia. Eu achei bem legal. E aí, como é que funciona, assim, na sua residência? Vocês fazem trabalho, se encontram, aula? Isso aí que você falou é uma coisa. Muita coisa que é chata na faculdade, depois é muito legal na residência. Você vai ver isso quando você tiver. A minha residência é esquema de plantão no primeiro e no segundo ano. No terceiro Sim. ano, a gente passa como o médico horizontal, né? O diarista. Então, por exemplo, agora eu tô passando de diarista, eu vou todos os dias à tarde. E eu tenho um colega que vai todos os dias de manhã. E no final de semana a gente reveza para cobrir a escala, né? Sim. Então, na minha residência, o forte nosso é mesmo a programação científica. Agora a gente está um pouco parado por conta do Covid, mas na segunda-feira a gente costuma ter uma aula de fisiologia no doente crítico. Sempre tem um beira-leito antes, que é a discussão, né, do principal caso do dia. Sim. Depois tem a aula de fisiologia. Na terça, a gente tem um Journal Club, que geralmente é um artigo que está mais bombado, né, agora no momento, que a galera quer conversar. Legal. Discussão de metodologia. Na quarta-feira, ao meio-dia, a gente tem uma aula de ultrassom, né, do eco beira-leito. Na quinta-feira, a gente tem o grandes temas em medicina intensiva, que são algumas perguntas que o chefe manda sobre os... na quarta-feira também, agora que estou no terceiro ano, tem uma sessão que chama Procon, que é muito legal. Geralmente a gente vê isso nos congressos, que é o mesmo tema, são os alunos do terceiro ano. Um cara fala a favor e o outro fala contra, tudo baseado em evidências. Pra gente ver... Caraca, deve ser bem legal, né? É muito legal, pra gente ver a importância das evidências científicas, porque basta você procurar, tem evidência a favor e contra tudo. Você tem que ver a qualidade da evidência, né? Verdade. Então, isso é muito legal. E sem falar que também estimula essa discussão, né? Porque acontece muito em congressos, eu presenciei, né? Essa questão de discordar e outro contrapor. Poxa, a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei realmente muito impressionada, porque foi um congresso de cardiologia internacional aqui em Maceió. E, de fato, houve essas discussões, e assim, eram discussões, sabe? Contrapondo mesmo, réplica, tréplica, o que tivesse, sabe? E eu fiquei, poxa, muito legal isso. É muito legal. Estimular vocês é bem legal. Aí é isso. Aí na quinta-feira a gente tem esses grandes temas, que são perguntas principais. Então, por exemplo, é o uso de... HDA, por exemplo. Então, ele passa algumas perguntas principais de HDA para a gente responder baseado em evidências e depois tem a discussão. E na sexta-feira, cedo, na hora do almoço, tem a minha sessão favorita da residência, que é os 150 mais artigos de medicina intensiva. Então, são os grandes temas que ele pega. O primeiro, sempre são 3 artigos por sexta, cada aluno apresenta um. Então, você começa com o primeiro artigo, que geralmente é um antigão, que é o background, como começou essa ideia, um do meio e um mais novo. Então, é muito legal. A grade acadêmica da minha residência é muito forte. No sábado, uma vez por mês, a gente tem um seminário, que sempre é um grande tema de medicina intensiva, e a gente faz, cada aluno faz um tema. Então, por exemplo, seminário de hemodinâmica. Cada um vai falar de uma coisa. Um vai falar do gradiente de CO2, outro vai falar de delta-PP, o outro vai falar de tempo de enchimento capilar, enfim. São vários temas que dá, e é para a gente fazer uma revisão do tema. Então, como uma aula, uma revisão do tema, uma aula profunda mesmo. Sim. Então, é muito legal. Só que, olha o tanto de aula que a gente tem para apresentar, o tanto de artigo que tem para ler. Coisa para estudar, né? Porque... Então, assim... Mas acaba que é legal, né? Vocês devem gostar, assim, da discussão. Muito. Acrescenta muito.
Mas claro, né? Sempre gera aquela sensação que você nunca vai dar tempo de ler tudo, né? Porque tem muita coisa para fazer. Acho que o Sempre é. estímulo bom é você tem que apresentar aula e não tem para onde fugir, né? Verdade. Doutora, sobre a frequência de plantões, assim, nos R's, tem alguma diferença? Por exemplo, no R1, todos os dias tem que estar no hospital 12 horas, no R2 diminui, você tem um dia de férias. Como é que funciona em relação a isso? A frequência de plantões no primeiro ano são 60 horas na semana, que isso dá 5 Uhum. plantões. No segundo ano é uma semana com 60 horas e uma semana com 48 horas. O que acontece é que no segundo ano diminui um dia do fim de semana. E no terceiro Sim. ano acaba sendo 48 horas também, porque a gente passa todo dia mais os finais de semana. Ah, tá, Mas entendi. assim, todo mundo faz É, plantão noturno. Até eu no terceiro ano faço ah, plantão noturno. também faz. A gente faz Aí vocês fazem uma escala entre só os R3 ou R2 e R1 também? Não, a escala é todo mundo junto, mas nunca passa dessa carga horária, 60, 48 e 60 e 48. Então, Entendi. é bem puxado, a carga horária é puxada. Quais os maiores desafios assim que você já enfrentou ou enfrenta na residência de medicina intensiva? Eu acho que realmente é estudar todo o conteúdo e aplicar no Beira-Leito, porque tem muita coisa para estudar. É uma especialidade muito ampla que você tem que saber um pouco de cardio, um pouco de neuro, um pouco de pneu, me Um pouco de infecta, tudo, então você não tem verdade. como. O conteúdo para estudar é muito. Para mim, esse é o maior desafio. Conseguir estudar tudo. Por exemplo, agora que a gente está nessa pandemia. Tudo que tem para estudar de Covid já é muita coisa. Tem muita coisa para estudar. Então, eu estou vivendo, por exemplo, estudando Covid há um mês. Cara, e o resto? Tem que estudar todo o resto também. Então, assim, É tem verdade, é verdade. Como é que você diferencia o nível de dificuldade entre os 3 anos? Assim, o 2 foi mais puxado, o 1 foi mais puxado. E aí entra a pergunta que uma pessoa fez em relacionada aos rodízios. Aí se puder conciliar, assim, no primeiro ano e tal, pra tá. se sanar a dúvida dela. Com certeza, o primeiro ano foi o pior ano da minha vida. Não consigo lembrar nada tão horrível. Literalmente. Foi horrível, foi horrível. Tinha que estudar muito. Você só toma chute no nariz na residência, porque tem muita coisa para fazer o tempo inteiro. Você tá com a carga horária no limite. E eu, ainda por cima, para piorar, acabei fazendo a pós-graduação, né, o curso de pesquisa clínica da Harvard, no meu primeiro ano da residência. Então, eu tinha que fazer Caraca, tudo da pesou muito. residência e mais o curso. O problema, eu acabei fazendo porque eu falei, agora é a hora de fazer. Eu achei que ia ser muito mais fácil do que Mais era. tranquila. E a residência eu também achei que ia ser mais fácil. Foi tudo muito difícil, então assim, foi muito estressante. No primeiro ano da residência, a gente roda o ano inteiro lá dentro e em um mês a gente tem um opcional que é de neurointensivismo. Eu fiz o meu opcional, pois na Beneficência Portuguesa. Até comentei que você estava lendo o livro deles, Foi o livro. da doutora Viviane, passei um mês lá com ele, Perfeito. foi o meu mês. Massa, né? Uma coisa bem específica para a gente ver, aprender. Gostei muito, até porque a BP é um serviço grande, o serviço deles de neurointensivismo é referência, né? No segundo ano, a gente tem 2 opcionais para escolher, e você pode escolher aonde você quiser. Eu escolhi os meus 2 opcionais no New York Presbyterian. Eu escolhi um mês de palliative care e o segundo mês numa UTI trauma e cirúrgica. Então, eu Legal. passei os 2 meses lá. Era o mês que eu passei no Palliative Care foi com a Columbia University, então foi bem acadêmico, porque o pessoal da Columbia é Uhum. muito acadêmico. E o mês que eu estava na UTI cirúrgica também foi com a Cornell, os dois são no mesmo hospital, só que com universidades diferentes. O modo de entrada meu foi diferente. Também tinha muita discussão, todo dia na hora do almoço tinha discussão, todo dia tinha discussão às 7 horas da manhã, que era o Grand Rounds, né, deles. Então era muito legal. Aprendi muito e gostei do que eu escolhi, assim.
Mas a gente pode escolher 2 estágios eletivos aonde você quiser. No terceiro ano, Legal. você tem 2 opcionais também e 1 mês de cardiointensivismo, que é obrigatório. Então, todo mundo vai rodar no cardiointensivismo. 2 estágios opcionais que você pode escolher. Os meus, eu já escolhi, estou esperando mais ou menos a resposta para ver como que vai funcionar. E os outros meses você passa de diarista e alguns outros meses você faz mês de plantão também, mas no geral é de 6 a 8 meses de diarismo. Então, acho que você fica 1 ou 2 meses de plantão, se não me engano. Ah, tá, entendi. Essa pergunta é uma pergunta bem legal, assim. Eu penso muito sobre isso. Se você já sofreu algum tipo de preconceito, assim, por fazer residência de medicina intensiva, e aí entra duas questões. O primeiro preconceito por ser mulher, né? Que existe na maioria das especialidades, até hoje, né? É uma coisa que, claro, vem diminuindo muito, mas ainda existe. Essa é a primeira vertente, né? Por ser mulher. E a segunda vertente é por fazer intensivismo. A gente sabe que intensivismo é muito novo no Brasil. Assim, a residência é aqui. E que antes mesmo de residência, pessoas já atuavam na UTI, e assim, essa nomenclatura já existia, né? De sou intensivista. Então, uma pessoa que trabalha na UTI já se nomeia por intensivista. Então, assim, muitos não dizem que, assim, não acreditam que seja uma residência. Quando você fala, sou intensivista, a pessoa imagina que você não fez residência, que você só dá plantãozinho na UTI, né? E eu acho bem triste com isso. Então, assim, eu queria saber de você, se você sente na pele, se você já passou por isso, e como é que foi, assim? Até tomei uma água para essa pergunta, porque assim, É bem difícil. essa aí foi fogo no parquinho. Cara, vou começar pelo preconceito por ser mulher. Vou tentar falar o menos possível. O que tem muito, assim, que a gente... É o tempo inteiro alguns comentáriozinhos de cunho sexual, ou então falando que se você é tão competitiva quanto eles, ou se você se faz ser ouvida dentro da UTI, num meio exclusivamente masculino, eu não tenho representatividade nenhuma na minha UTI. Todo o meu grupo de chefes é homem. Digo mais, 95% do meu grupo de chefes são homens héteros brancos. Não tem representatividade. Isso é o modo como eles enxergam o mundo, o tipo de medicina que era aceitável antigamente, que de fazer comentário de cunho sexual, de falar que mulher é histérica, mulher é problemática, é briguenta. Isso é muito enraizado, né? Principalmente nas especialidades cirúrgicas. E medicina intensiva Isso. é uma especialidade que derivou, né, da anestesia, então não deixa de ser uma Sim. especialidade cirúrgica. Então isso é muito complicado. Desculpa, minha bateria tá meio ruim. Não, tem Então problema. isso, assim, é bem complicado. A gente... É isso, né? Eles querem falar, se você é competitivo é um problema. O jeito de falar mulher bonita não tá fazendo medicina intensiva, né? Tá fazendo dermato. Esse tipo de comentário perto de mim não é mais aceitável. Então... E assim, sem falar que eu acho que existe muito a questão de o homem sabe mais que a mulher, e assim, não aceita a mulher saber mais, ou a mulher. Assim, não que ela se gabe, ou ele se gabe, enfim, mas existe essa questão de pelo sexo feminino, estar ali, ele tem uma inferioridade de conhecimento, de experiência. Tem um clubismo, né, ali entre eles, que é muito natural um proteger o outro. Eu tive que trabalhar o dobro para conquistar o meu espaço, que foi dado Sim. de bandeja para os meus colegas, que são meus R iguais.
Então, assim, Sim. eu tenho duas irmãs, eu fui criada por um pai e uma mãe que sempre estimularam a gente a correr atrás, sangue no olho mesmo, no que você está fazendo, então ir com muita vontade. Então, eu não aceito dentro do meu ambiente de trabalho que eu não tenha a mesma oportunidade que o meu colega, porque meu chefe é amiguinho dele. Entendeu? Esse tipo de coisa para mim não dá. Eu não aceito. Sim. Mas eu já digo para você, para as outras garotas que estão me assistindo aqui na live. Vocês vão ter que trabalhar o dobro. Saibam. Para você ser ouvida e ter o seu espaço, você vai ter que trabalhar o dobro. Às vezes cansa, sabe? Às vezes você vai ficar bem no seu limite. Porque você vê as situações acontecerem na sua cara. Sim. Sabe? Tipo, você ter que, muitas vezes, brigar pelo seu espaço. Eu não posso falar algumas situações aqui de exemplo, Claro. Sim, sim. mas é bem complicado, viu? Tipo, é bem complicado você falar, rapaz, ele tá fazendo isso na minha cara mesmo, ele tá dando essa oportunidade pro meu colega, e o meu colega não sabe o que fazer com a oportunidade, vira para mim, cara, você pode me ajudar? Não sei nem por onde começar. Por que que o chefe não deu para mim? Então, assim, meu primeiro ano foi complicado, eu tive que me Bem provar difícil, né? muito, mas isso vai acontecer com todas nós. Com relação aos intensivistas, né? Isso. É o que você falou, uma especialidade nova no Brasil. Quando alguém me fala, você é intensivista, eu faço questão de falar, eu não sou intensivista, eu sou residente de medicina intensiva. Eu estou em formação. Deixar bem claro que para formar um intensivista é um caminho longo, árduo. Coitada da minha mãe, não sei se ela tá aqui me assistindo, mas assim, quantas vezes eu já falei que eu ia largar? Eu não aguento mais essa residência, meu Deus do céu. Então, assim, você tem que ler muito, trabalhar muito, estudar muito. Não, Não se forma um intensivista achando que você formou, tá dando plantão e porque você sabe passar um acesso e sobe na hora, tira na hora. Fentanil da Harmonia de 10 ml hora, né? Porque é isso que é o povo que acha que sabe o que tá fazendo. E entra no conforto, cara, você pode dar plantão de UTI. Ser intensivista é outra coisa. Então, é isso. é outra responsabilidade, né? É outra coisa. Ser E intensivista é outro outra coisa. tratamento também, né? Assim, para o paciente também. É isso, você deitar para dormir, você achar que você sabe o que você está fazendo, porque você, eu sou bom de procedimento. O que eu recebo muito no meu inbox é as pessoas falando, mas eu escuto muita gente falando, mas nem precisa fazer residência para passar, Exatamente. para fazer UTI. Eu logo respondo para as pessoas, quem te falou isso claramente não sabe o que é medicina intensiva, porque se soubesse, não falaria uma besteira dessa. Não diria isso, né? Verdade, doutora. Além da residência, você também dá plantões em outros UTIs, exceto a da sua residência. E como é que você consegue conciliar isso, outros projetos que você tem? Você dorme? Pois é, eu tenho que falar isso aqui, eu exagero um pouco. Acabei de ver que minha mãe tá aqui, uma amigona minha aqui, Cris, também tô vendo que estão aqui. São pessoas que estão de prova, eu acabo exagerando. Eu sou meio intensa nas coisas que eu faço. Eu trabalho muito. Já me perguntaram isso no Instagram antes, tipo, mas como você dá plantão? Como você dava plantão no primeiro ano? A carga horária era puxada. Gente, eu preciso pagar conta, eu preciso me É verdade. sustentar. Então eu tenho que dar plantão. Como você vai dar plantão se a Sim, carga horária é puxada? Dando. Igual como você estuda e apresenta trabalho, sendo que você trabalha em 4 TIs, está cansada. Fazendo. Então, assim, as coisas na minha cabeça, eu tenho muito esse mindset de realizar. Então, esse mindset de realização dentro de mim é uma coisa. Eu tenho que fazer. Então, tipo, eu não trabalho, tem jeito, né? não tem jeito, assim, eu trabalho e eu coloco as metas. Hoje, por exemplo, eu tô trabalhando em 4 UTIs,
mais a residência. Então, são 5. Eu trabalho Meu segunda-feira Deus. de noite. Pois é. Eu trabalho segunda-feira de noite em uma, quinta-feira de noite em outra, quinta-feira. Ah, não, quarta. Agora mudou minha escala por causa do Covid. Aí sábado de dia em uma e domingo em outra, 15h15. Sempre 15h15. Então, eu tenho um dia livre no final de semana, sempre, né? Tipo, porque fica 15h15. Fora isso, eu sou professora assistente do curso da Harvard, né? Tipo, eu tenho 3 alunos que eu tenho que corrigir os materiais. E, por exemplo, essa semana eu fiquei 3 dias sem entrar no fórum. Eu recebi um e-mail do aluno que mandou para a coordenação da Harvard falando que eu estava sem responder os posts dele no fórum se estavam certo ou errado. E eu, tipo assim, é tudo muito corrido, então eu tenho que fazer. Eu sou aluna de metodologia aplicada da UFBA. Agora as coisas estão paradas, né, por conta do Covid, mas a aula é toda segunda-feira de manhã, de 8 a meio-dia. Então, assim, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, e mais o Instagram. Eu apenas faço. Eu realmente eu não tenho hora para começar e nem hora para acabar de trabalhar. E quando se gosta, fica mais fácil, né? Não vê o tempo Sim, passando com direito. certeza. Aquele sono acumulado, a gente não lembra bem. Exatamente. E eu digo isso, mas assim, fora do Covid, eu faço questão. Eu vou para aula de bike 2, 3 vezes na semana. Eu faço yoga no sábado de manhã, 6 horas da manhã. Então, e eu durmo, eu sempre durmo, assim, eu gosto muito de dormir, não é porque eu sou uma pessoa. Sim. Eu durmo muito. O meu natural de dormir 5, 6 horas eu fico bem. Mas o que eu não faço? Eu não assisto série porque eu não tenho concentração suficiente para ficar 1 hora só fazendo aquilo. Me demanda muito. Às vezes eu assisto séries de 20 minutos quando eu tô almoçando. Rápido, né? Mas o resto, assim, eu levo uma vida normal. Vou pra festa. Eu vou pra festa todo fim de semana. Quando dá, né? Mas assim, por exemplo, no carnaval eu sempre saio o carnaval inteirinho, 5 dias. Depois disso eu tô praticamente sem... Claro, agora com Covid, mas assim, aí eu não saí nada, eu fico um tempo só trabalhando. A vida é equilíbrio, né? A gente tem que saber aonde quer chegar. Sim, verdade. Você pretende se especializar em alguma sub-área, assim, cardio-intensivismo ou até neurointensivismo? Eu não tenho tanto gosto para estudar. E como eu já vim com o background, né, da cardio, eu quero fazer o fellow de cardio-intensivismo quando eu acabar. Eu tenho um sonho de fazer um mestrado de saúde pública, então eu não sei em que momento que eu vou fazer esse mestrado. Eu tenho um sonho de fazer um mestrado de saúde pública na Harvard ou na Columbia. Não sei se eu vou fazer já o ano que vem, né, prestar, ver o esquema. Se não, eu vou começar o fellow de cardio-intensivismo, se Deus quiser, né, se eu passar. Eu acho que eu vi no seu Instagram algum post relacionado a isso, a cardio-intensivismo mesmo. Eu não sabia se tinha sido impressão ou se você realmente tinha postado. A outra pergunta, você meio que já respondeu, mas se dá para ter vida social, assim, família, né, encontros, aniversários da mãe, do pai, da família, da irmã, você falou que tinha uma irmã, né? 2, na verdade. Não, isso assim, eu não consigo, eu não moro na mesma cidade que a minha família. Minha família mora em São Paulo, eu moro em Salvador. Eu já perdi muito evento de família. Agora foi aniversário de 60 anos da minha mãe. Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Eu não consegui ir. Eu não consigo estar presente em tudo. Com certeza, a minha vida profissional faz a minha vida pessoal ser um pouco sacrificada. Não tenho dúvida. Mas, assim, não é um sacrifício que faça diferença. Porque eu procuro, quando eu tô com eles, eu procuro estar bem presente. Eu ligo para os meus pais quase todo dia. Quando eu consigo, assim, não é quase todo dia, mas um dia sim, um dia não. Quando dá, né? E essa questão de sair, de fazer esse social, eu não consigo fazer muito. Mas quando eu faço, eu tô bem presente. Eu prezo muito pelo meu autocuidado. Eu faço terapia, eu faço análise 1 vez por semana.
Não paro a análise por nada. Eu acho que é muito importante a gente se cuidar. Então, se você É agora, verdade. não tenho grana para fazer análise, tudo bem, faça o seu momento da semana. O que você gosta de fazer? Você gosta de ler? Você gosta de assistir série? Sim. Você gosta de escrever num diário, pintar? Eu acho muito importante, porque dentro da minha especialidade é muito fácil você ter um burnout. Então, e eu tenho essa característica de fazer sempre as coisas mais intensamente. Então, acho que a maneira da gente tentar prevenir isso é se cuidar. Então, a diferença é que eu divido muito bem o meu tempo e eu gosto muito eu moro de frente pro mar, então eu gosto muito quando tá sol e tem fim de tarde, eu paro para tomar um café. Eu paro 15 minutos. Ou o tempo que eu achar que eu tenho que ficar. Já renova, né? Já rendeu. Eu não paro 2 horas e fico à toa. Então, Sim. acho que tem muito a ver isso. Assim, o motivo principal de eu ter escolhido a medicina intensiva é porque foi o único local dentro do hospital e dentro de tudo que eu vi em que eu me encaixei sendo do meu jeito. E eu sempre fui muito agitada, de fazer muita coisa ao mesmo tempo, falar muito, dar muita risada, querer fazer as coisas. Eu tinha que ter aquela adrenalina. E foi a única especialidade que ser do meu jeito era bom. Era vantajoso, era um local que eu podia ser intensa, querer as coisas rápido, ser intensa pelo paciente no que eu estou fazendo, aquilo era bom. Então, a partir desse momento, acho que quando você se encontra, tudo que você está fazendo para chegar nos seus sonhos, para chegar nos seus objetivos, faz parte, não é sofrido. Eu não estou sofrendo de perder hoje um reggae que vai ter aqui, uma festa. Sim. Porque eu tô focada em outros projetos e tá tudo bem. Acho que é isso que você tem que ter em mente para você prosperar dentro da carreira e até na medicina intensiva, né? Você tem que saber que é uma especialidade que não tem dia, noite, não tem feriado. Você pode precisar trabalhar o ano inteiro, o tempo todo. Então, acho que faz parte. Eu, assim, sendo bem sincera, sempre me perguntam, né, família, o que caminho eu quero seguir, o que é que eu vou fazer. E, assim, eu não sei. Eu tenho minhas afinidades e as coisas que eu não tenho tanta, né, que eu fico um pouco afastada. Mas, assim, atualmente, como acadêmica do terceiro ano de medicina e também membro da Liga de Neurointensivismo, dentre as dúvidas que eu tenho relacionadas a por onde eu quero seguir, sabe, a especialidade, etc., me encontro muito na UTI. Assim, é bizarro, sabe? Eu nunca realmente achei que isso pudesse acontecer. Eu acredito em Deus, né? Sou católica e eu penso muito que tudo acontece, assim, com um propósito, como tem que ser, sabe? Que Deus coloca as pessoas certas na nossa vida e a gente segue, né? Por um caminho que a gente acredita que... Enfim. E eu acho... Não sei se tá acabando. Acho que não. Tem algum tempo de live? Não sei. Tem tempo. Às vezes ela corta no meio. Eu acho que tá acabando, né? Aí como faz? Recebe você. Mas é isso. Você tem mais alguma pergunta? Não, era isso. No mais, era isso mesmo.